Olá galera, a gente está aqui em Baku, no Azerbaijão. Vou mostrar para vocês esse país incrível. Essa cidade que tem 2,3 milhões de habitantes, imensa. Vou mostrar os principais pontos turísticos, então já deixa o seu like. Olha aqui, ó, as Torres Flame. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo, vem comigo. Gente, estou aqui no aeroporto de Baku, no Azerbaijão. Olha que bonito esse aeroporto por dentro agora de dia. Muito bem feito. Dizem que é um aeroporto 5 estrelas, né? Estamos aqui na frente das torres flamejantes, essas 3 torres aqui que simbolizam uma chama, que é o símbolo do Azerbaijão, o fogo, né? Em 190 metros de altura, a gente está num parque chamado Highland, que é um parque que está numa colina, uma parte alta. O pessoal que vem fazer exercício, fazer caminhadas agora de manhã cedo, mas é um ponto imperdível porque aqui de cima a gente vai ter uma visão panorâmica da cidade de Baku. Para você já começar bem, é uma cidade que impressiona, uma cidade grande, cheia de vida, que mistura modernidade e antiguidade. Aqui o parque também abriga esse monumento, que está na Avenida dos Mártires, que é uma avenida dedicada aos pessoal aqui do Azerbaijão que perdeu a vida ali no ano 1990, no Janeiro Negro, né? Parte mais emotiva para o pessoal aqui do Azerbaijão. E olha essa visão aqui do horizonte de Baku, lindíssima aqui atrás de mim. Muita gente vive aqui, é uma cidade diversificada. Muitos imigrantes de outras partes do Azerbaijão vieram para cá também, outros imigrantes de fora. A cidade é composta muito por gente daqui, azerbaijanos, também tem gente que fala bastante russo. O inglês nas zonas turísticas se fala, mas na maioria do país não se fala inglês. Ou você fala o azerbaijano ou você fala um pouquinho de russo. Enfim, olha essa visão aqui atrás, a gente tem toda essa parte costeira aqui da cidade, né? O mar é muito importante. Eles encontraram petróleo durante os anos ali 90, então isso impulsionou muito o crescimento dessa cidade. Ali tem uma parte antiga, mas a cidade foi se expandindo até se tornar o que é hoje, que é uma cidade moderna. E olha só, a gente pode ver daqui o shopping que está bem aqui do meu lado. Também tem uma roda gigante. E aqui embaixo a gente tem um museu bem conhecido e interessante, que é o museu aqui dos tapetes, que está bem aqui embaixo. Ele é muito bonito por fora, tem uma arquitetura belíssima e a gente vai explorar tudo. Aqui eles têm esse bondinho que sai lá de baixo da parte da praia e sobe até o Highland, Torre Flame. Então é uma dica para você, se você está aqui, está lá na parte da praia, quer subir isso aqui tudinho, não precisa pegar a escada, que dá uns 20 minutos de caminhada. Pega esse bondinho, ele sai aqui aproximadamente às 10 horas da manhã, ele já começa a funcionar. E o preço dele é bem acessível, não é caro o transporte aqui em Baku. Eu peguei táxi lá do aeroporto para cá, deu ali uns 10 euros mais ou menos, mas táxi dentro da cidade é muito barato, gente. Estamos na frente do Museu de Carpetes do Azerbaijão. Se liga só, ele foi construído em 2014 e ele abriga o museu, como o nome já fala, né? Com vários tapetes e têxteis azerbaíjanos. Ele é um dos pontos principais para você visitar aqui, 5h40 sua entrada. Olha essa fachada, parece um tapete enrolado. Ele com a cor branca e com esses detalhes em dourado, um lugar belíssimo e que se destaca, está bem aqui na beira do Mar Cáspio, né? Um lugar muito bonito, com várias estruturas em sequência. Não são apenas tapetes que eles produzem, olha só, tá? Produzem bolsas, produzem também sofás. A gente viu também umas peças para cavalo ali na frente, bem interessante a quantidade de objetos que eles faziam com esse material. E esses tapetes têm uma história que remonta a milhares de anos, são famosos por seus desenhos geométricos complexos, motivos florais e uma rica paleta de cores obtidas a partir de corantes naturais. Aqui próximo do Museu dos Carpetes, que a gente acabou de passar, tem a Mini Venezia, que é uma estrutura de canais aqui que eles querem simular um pouco Veneza na Itália. Bem bonito esses canais, também tem uns bares aqui nessa zona. Um lugar bem aconchegante para você passar uma tarde, uma manhã. Olha só que calor gostoso que está fazendo hoje, tivemos sorte de pegar uma manhã bem bonita.
E aqui atrás está o Deniz Mall, que é um shopping icônico de Baku, está bem na beira do Mar Cáspio. Ele tem um formato de uma estrela de 8 pontas, que é da cultura islâmica. E lá dentro a gente vai encontrar restaurantes, cafés, lojas, cinema. É um shopping completo. Ele é uma opção bem legal para você visitar também. De noite ele fica todo iluminado, ganha uma iluminação especial. É um ponto icônico de Baku. E esse é um shopping bem completo, com 5 plantas, tem lojas de esporte e de roupas. Lojas conhecidas. Também tem uma praça de alimentação. 5, gente. É bem grande esse shopping por dentro, né? Por fora nem parece ser tão grande assim, mas tem loja pra caramba aqui dentro. Temos aqui o avião do Azerbaijão, a companhia aérea. E olha esse escorregador que tem no último andar, na 5ª planta, descendo até o chão lá. Saindo aqui do shopping, toda essa zona que a gente está passeando, conhecida como Boulevard, uma zona verde aqui na beira do Mar Cáspio. Alguns dizem que o Mar Cáspio, em realidade, é o maior lago do mundo, porque ele não tem conexão com oceanos ou com outros mares, né? Mas aqui é uma zona bonita, verde, própria para você fazer uma caminhada, bem legal. Eu estou achando bem bonita essa cidade, também estou achando uma limpeza impecável, principalmente essa parte aqui que eu estou caminhando, né? Vamos ver quando chegar lá na parte do centro histórico, o que a gente vai encontrar por lá. Mas eu também aposto que vai ser bem limpo, porque essa cidade até agora tem me surpreendido positivamente. No Boulevard a gente tem a Fonte dos Cisnes, mas eu quero mostrar para vocês lá atrás o Four Seasons de Baku, que representa muito bem a influência artística europeia que teve ali no final do século XIX, início do século XX. 500 € uma noite nesse hotel. Se você quiser, tiver como gastar, aproveita, porque é um hotel 5 estrelas que a gente encontrou em várias cidades do mundo, que a gente também tem aqui em Baku. E olha que maneira essa parte subterrânea que eles têm, para você atravessar as ruas, você passa por baixo, mas também conecta com o metrô, que tem metrô no Azerbaijão, em Baku. Olha que bonito eles fazem, né? E da parte da apresentação também tem uns quadros mostrando pontos turísticos do país, achei bem legal. Ele aqui saindo perto do Four Seasons, a gente atravessou a parte de baixo, tem as muralhas da cidade velha de Baku, que é um patrimônio mundial da Unesco. Vamos conhecer lá dentro. E de manhã cedo é um horário muito legal para a gente explorar, porque tá bem vazia a cidade, bem tranquila. Tem vários hotéis, são ruas curtas, pequenas, mas a gente sente, né, uma coisa mais histórica desse lado. A gente estava vendo a parte mais moderna antes. E aqui a gente vai ter também algumas coisas legais para a gente explorar, pontos turísticos interessantes. Desde 2000, ele é patrimônio mundial da Unesco e por isso tem uma importância vital aqui dentro de Baku. Esse aqui atrás é a famosa Torre da Donzela, que é um dos pontos turísticos principais de Baku, aqui no centro histórico da cidade velha. Ela foi construída ali ao redor do século VI e VII, concluída no século XII. Tem muitas lendas que dizem porque o nome se chama Torre da Donzela, né? Dizem que é uma construção defensiva de vigia da época, mas Torre da Donzela tem muitas histórias. Uma delas é que tem uma donzela que se jogou da parte superior da torre para fugir de um casamento indesejado. Tem muitas lendas, você pode procurar também. Esse centro histórico se chama Isheri Sheher. E a gente está chegando, andando aqui pelas ruazinhas, mostrando cafés, hotéis, tudo que a gente pode encontrar por aqui. A gente vai chegar até um palácio, que é o ponto principal daqui do centro histórico. Bem aqui na parte alta da cidade velha de Baku, a gente tem um palácio de Shirvanshah, que é o Palácio dos Chás de Shirvanshah, que foi uma dinastia que teve aqui no século XV, no reino de Shirvan, que eles construíram esse palácio numa parte alta, onde a gente tem uma bela visão do mar. Também tem uma mesquita bem aqui na frente, destacando o lado islâmico. 8 € para você entrar, o valor da entrada aqui hoje, que ele é aberto ao público, então vamos conhecer. E os visitantes podem explorar os diversos edifícios desse complexo, aprender sobre a história dos chás de Shirvan e apreciar a arquitetura impressionante. Dentro a gente pode encontrar exposições que mostram artefatos históricos, documentos e informações sobre a dinastia e a história do Azerbaijão. Proporcionando uma compreensão profunda sobre o passado dessa região, é uma parada obrigatória. Também tem uma parte aqui de umas tumbas da família
Shivarchans, que foi a família principal que construiu. Tem um gatinho aqui passando aqui embaixo, ó, como a gente tinha lá na Turquia. Bem interessante. Vamos passando por várias coisinhas interessantes aqui dentro, muita influência islâmica aqui também. Estamos agora na sala da mesquita, ó, onde eles têm 2 salas aqui de reza. Seguimos aqui explorando o interior do palácio. Aqui tem umas escrituras na pedra, né? Todas aqui, uma parte bem aberta. Sem falar também dos souvenirs, essas boutiques super elegantes com produtos locais, artesanais. A gente tá bem do lado da muralha, que segue aqui o seu caminho, bordeando todo a cidade velha aqui de Baku. E do outro lado da muralha tá a parte moderna, que a gente vai voltar para lá daqui a pouco. E a muralha, que você pode entrar por vários pontos, várias portas de entrada, lá para a zona antiga, como eu mostrei. A gente parou também num restaurantezinho para tomar um café da manhã, comer assim um omelete com um cafezinho. O preço aqui, gente, não é tão caro comparado lá na Espanha. Se você for para restaurantes mais afastados, o preço vai ser menor. Claro que aqui dentro da muralha eles botam um pouquinho mais caro, mas com 20 manates você consegue tomar um café da manhã, até menos, hein? Gastei 14 manates, mas você tem que dar um tip. E os restaurantes por dentro, eles têm toda uma parte cultural, né, para mostrar uma arquitetura mais antiga. A gente acabou de passar pela muralha, agora a gente vai dar uma volta aqui no centro, que não é tão histórico, mas tem umas ruas interessantes de compras. Para você ver como a globalização já chegou em Baku, né? Olha aqui restaurantes conhecidos como o KFC e o Pizza Hut, ao lado de outros restaurantes mais locais, típicos. A gente está aqui na Praça da Fonte, muito bonita, organizada, limpa. Tem vários artesanatos também nessa parte aqui. E a gente vai passando e vendo essa mistura, né? De um país que é asiático, mas com muita influência europeia. De fato, o Azerbaijão compete em vários campeonatos da Europa, como futebol, por exemplo, a Eurocopa. E aqui também, por exemplo, você vai ter a Eurovision 2012, foi celebrada aqui, que é um torneio de cantores europeus, né? Então, o Azerbaijão tenta se misturar com a cultura europeia, mesmo já estando na parte asiática do mundo. E aqui no centro tem várias ruas peatonais, só para pedestres, que a gente vai caminhando e vai vendo lojas, hotéis bem legais, bares, restaurantes. Essa aqui é a Nizami, que é uma das ruas mais famosas aqui de Baku, no centro. E eu estou bem encantado com o detalhe das fachadas aqui dessa rua, né, dessas ruas do centro. São detalhes bem europeus mesmo, assim, tem uma influência bem grande, bem detalhado, né, a parte aqui dos apoios, também todas essas varandas aqui da parte de fora, muito bonito. E aqui passando pelo centro histórico também é comum você encontrar lojas de marca, como a Bosch e a Emporio Armani, que estão aqui do meu lado. Tem várias lojas de luxo, também lojas que você pode comprar multimarcas, mas o valor aqui é alto, então prepara o seu bolso. É uma parte mais luxuosa aqui de Baku. Eu também aqui para o Boulevard de Baku, onde está tendo agora de tarde uns brinquedos, atrações, parque infantil. É uma zona bem movimentada, a parte do xadrez também, eles jogam xadrez aqui no meio do parque. Bem interessante para mostrar a imagem, mas também vou falar para vocês do outro lado, a gente tem a rua principal e Baku, desde 2016, é uma das sedes da Fórmula 1 e ela passa exatamente aqui nessa rua costeando a beira-mar, também passa um pouco no centro ali, onde tem os pontos principais, também as torres flamejantes, então passa dos principais pontos turísticos no circuito mais extensos aqui e uma das atrações turísticas mais legais para a gente conhecer. E aqui atrás está o centro Heydar Aliyev, está um pouquinho longe lá da zona antiga, mas esse cara, o Heydar Aliyev, aqui são galerias que você pode visitar. Também tem a homenagem lá no aeroporto que a gente veio. Ele foi um dos primeiros presidentes durante a época independente do Azerbaijão. E nessa zona, ó, além dessa galeria, tem uma zona verde lá embaixo, ó, que o pessoal pode tirar umas fotos. Uma zona um pouquinho mais afastada, você tem que vir de táxi ou de Bolt, aqui tem Bolt também, tem várias companhias que fazem esse trajeto, mas é bem baratinho, dá 4 manatos, que dá quase 2 euros, algo assim, então o transporte aqui é barato, aproveita para visitar os lugares que estão um pouco mais longe.
Desde aqui, da orla, do Boulevard de Baku, a gente termina esse vídeo para vocês, mostrei para vocês o centro histórico, as principais partes. Então já deixa o seu like, compartilha esse vídeo. Vem para cá para Baku, é muito recomendável. Até a próxima, valeu!